A paz de Cristo para todos que vão ouvir esse áudio. Não sei a hora, mas não importa. O que importa é a palavra de Deus que vai ser falada com o tema Conheçam a verdade, pratiquem e serão livres. Alguns versículos eu quero deixar para reflexão. E esses versículos, eles falam de uma coisa que é muito comum, de um comportamento que é muito comum nos nossos dias, no nosso tempo hoje, que é a mentira, né? Nós sabemos que a mentira é uma falha horrível de caráter, é um comportamento e uma atitude e um hábito de pessoas que praticam e elas acham que isso não é errado. Bom, de acordo com a palavra de Deus, a mentira é um pecado tão grave contra o adultério, é um pecado tão grave quanto o que mata, quanto o que se prostitui, contra o homossexualismo. É um pecado tanto quanto perigoso quanto essas coisas. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que liberta, o Deus que restaura. E a palavra do Senhor nos diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu quero dizer para você que a verdade que liberta é aqui é praticada. E eu vou ler aqui alguns versículos para você ver que o que eu estou falando acerca da mentira é real. São vários versículos. E se eu fosse colocar todos aqui, ia ficar muito grande esse vídeo. Aqui em Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha aí, aqui no versículo de Êxodo 20, 16, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Falso testemunho é mentir, né? O que é falso não é verdadeiro. Aqui diz assim, aqui no livro de Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Aqui no livro de Salmos 101, 7, quem pratica quem pratica a fraude não habitará no seu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. É a palavra do Senhor, que é a verdade. Aqui no livro de Apocalipse 22, 15, diz assim: fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aqui eu quero deixar só aqui uma reflexão para você, é que o que mata, o que pratica a feitiçaria, o que comete imoralidade sexual, todos esses ficarão de fora. De quê? Da presença de Deus. E quem pratica a mentira? Você já observou que é difícil confiar em uma pessoa que pratica a mentira, que você sabe que é mentiroso? Você não acredita nessa pessoa, não é verdade? Isso é tão triste. Porque às vezes a pessoa pode até estar falando uma verdade ali naquele momento, mas de tanto praticar mentira, de tanto ter esse hábito maligno, essa falha de caráter horrível que nos afasta de Deus, muitas das vezes a gente não acredita. Isso é muito triste. Então é a palavra que está falando acerca da mentira, não sou eu. Você está vendo alguns versículos e tem mais versículos, foi porque eu não quis colocar aqui nesse texto. E aqui no Levítico 19, 11, para a gente finalizar, não furtem, não mintam, não engane uns aos outros. Olha aí a palavra de Deus. Então a mentira é um pecado tanto quanto os outros, que você que pratica a mentira, muitas das vezes até critica. Fulano
estrupou, roubou, adulterou. Eu não faço isso, mas você pratica uma coisa tanto quanto igual. Amém? Que Deus tenha misericórdia da gente. Que se acontecer da gente ter que soltar algum tipo de mentira, que isso não se torne uma prática na nossa vida, que isso não se torne um hábito em nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos convença a falar a verdade, a viver na verdade, a não fraudar, a não enganar, a não mentir, né? Que o Espírito Santo nos socorra, né? E como o tema que eu deixei aqui para essa nossa reflexão diz, ó, conheçam a verdade, pratique e serão livres. Só somos livres, só somos libertos da escravidão, da mentira, se a gente praticar a verdade. Amém? Que a gente pratique a verdade, que a gente viva essa verdade, para que a gente venha ser liberto diariamente, para que a gente venha ser restaurado, para que as pessoas possam confiar em nós, né? Praticar a verdade, viver na verdade, é não viver no engano, é não viver na mentira. Amém? E a gente vê muito isso, parece que é comum, parece que não tem nada não, mas tem. A palavra de Deus nos diz. E ainda tem mais um versículo que eu não coloquei nessa galeria de versículos sobre a mentira, o Senhor nos alertando, o Senhor nos orientando, mandando que a gente tire isso da nossa, tire esse hábito do nosso dia a dia. É que o pai da mentira é o diabo. O Senhor, ele diz isso, né, lá nos evangelhos, as cartas, se eu não me engano, é uma das cartas de Pedro, é de João, fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu viver na prática da mentira, eu estou fazendo o que meu pai quer. E, na verdade, o meu pai é Deus. E ele é a verdade. Ele é o amor. Ele é a misericórdia. E por isso que ele está nos dando esses textos aqui maravilhosos, para que a gente possa refletir e a gente abandone qualquer tipo de prática de mentira. Porque essa prática é a mesma prática de quem vive no adultério, de quem vive roubando, enganando as pessoas, de quem vive abusando sexualmente. É a mesma prática, né? Na verdade, pecado é pecado. Nós não podemos ter o hábito de viver mentindo, porque é a mesma coisa que os outros fazem, que a gente muitas das vezes até critica. Amém? Que você medite nisso.